Muito bem, meus queridos, Levi aqui, a paz do Senhor. Estamos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas adultos, a lição de número 1, que está trazendo o título Quando a família age por conta própria. E nós estamos iniciando um novo trimestre e nesse segundo trimestre nós estaremos estudando sobre o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E para você que ainda não está de posse da lição e que ainda não viu o vídeo que eu postei acerca dessa lição, que eu mostrei um vídeo página por página da lição mestre, e que é a que eu estou usando aqui agora, tem na descrição do Zino sugerido a lição de número, aliás, a lição em formato PDF da lição mestre e também da lição aluno, e também eu deixei também o link também para você que deseja ter o livro de apoio em formato PDF, tá bom? Então é isso. E vamos dar uma percorrida aqui na lição. Como já disse, na lição de número 1 nós vamos estar estudando quando a família age por conta própria, e na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. Na lição de número 5, motim em família. Na lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Na lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Na lição de número 9, uma família nada perfeita. Na lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Na lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Na lição de número 12, criando os filhos saudáveis. E fechando o trimestre, na lição de número 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Então essas aqui vão ser as 13 lições que estaremos estudando nesse segundo trimestre de 2023. Voltando aqui para a lição de número 1, que vai ser no dia 2 de abril de 2023, e vai estar trazendo o título Quando a família age por conta própria. E o texto principal nos diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe vai estar registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 1 a 3, e capítulo 16, versículo de 1 a 5, que diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai.
Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que a concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E os hinos sugeridos para essa lição é o hino da harpa cristã de número 58, 84 e 458. Caso você não conheça algum desses louvores, só você pesquisar no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, que você, por hinos sugeridos, lição 1, quando a família age por conta própria, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. E o comentário, a introdução nos diz assim: ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se ao problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. E a palavra-chave é família. E no primeiro tópico traz o título Deus faz promessa a Abrão. No primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abrão. No segundo subtópico, a dúvida diante da espera. No terceiro subtópico, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. No segundo tópico traz o título Interferência no plano de Deus. No primeiro subtópico, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. No segundo subtópico, os dois vacilam na fé. No terceiro subtópico, o problema da precipitação. No terceiro tópico, traz o título As consequências de uma decisão precipitada. No primeiro subtópico, o conflito na família de Abrão. No segundo subtópico, a fraqueza de Abrão. No terceiro subtópico, uma opinião equivocada acerca de Deus. E então agora nós vamos para o livro de apoio para deixarmos aqui então o subsídio para essa lição. No capítulo 1, que se refere à lição de número 1 do segundo trimestre de 2023, que está trazendo o título Quando a família age por conta própria, nos diz: quando interferimos nos planos de Deus, temos que arcar com as consequências da nossa precipitação. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura,
terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Introdução. Nesse livro trataremos alguns assuntos atinentes à família, mais especificamente sobre os problemas típicos da vida interna de cada família. São problemas de comunicação conjugal, problemas de ciúmes e porfias, problemas da prática da mentira nas relações familiares, problemas de mágoas e traições conjugais e outros mais. Temos uma história singular na Bíblia que é a história de Abrão e Sarai. Formavam um casal que se amava profundamente, mas tiveram alguns entraves com os quais não souberam lidar com sabedoria. A história de Abrão e Sarai, desde que saíram de Ur dos Caldeus para obedecer ao chamado especial da parte de Deus, foi uma história distinta no mundo em que viviam. Ur era uma cidade importante da Suméria no mundo antigo, que desenvolvia uma religiosidade pagã muito forte. Abrão não era de etnia sumeriana, mas de etnia semítica. A cultura da região era diversa, e o pai de Abrão servia aos deuses sumérios. Entretanto, no meio daquela diversidade pagã, Deus, em sua presciência, escolheu o filho de Tera, homem pagão, para revelar-se a ele e de modo seletivo, torná-lo o pai de uma nação, que representaria os interesses de Elohim Adonai, o Deus Todo-Poderoso, invisível e Criador do universo. Nessa história, todos os incidentes contribuíram para que o projeto de Deus fosse realizado na vida de Abrão e Sarai, mesmo que esse projeto levasse muitos anos para a sua efetivação. Abrão era o homem que preenchia os requisitos do plano divino. Abrão e Sarai não conseguiam ter uma ideia da dimensão enorme desse projeto, porque eles seriam o modo especial pelo qual, da semente de Abrão, haveria a multiplicação, formando uma geração especial que serviria a Deus. Ambos exerceram fé, mas não podiam entender a dimensão temporal do cumprimento dessa promessa. Sarai, a esposa amada, descobriu que era estéril e não podia ter filhos. Ora, como a promessa se realizaria? Diz o texto literalmente: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Sarai, a despeito de ser esposa fiel e temente a Deus, que concordava em tudo com Abrão, não acreditava que pudesse em algum dia engravidar e dar ao seu marido o filho da promessa. Ambos já estavam avançados em idade e ela sabia que fisicamente não poderia mais ter filhos. No capítulo de número 15 de Gênesis, Deus voltou a relembrar a Abrão a promessa de um filho. Mas no capítulo 16, por causa da incredulidade de Sarai, Abrão tornou-se impaciente com a situação, pois sua mulher o importunava com a ideia de que Deus não iria cumprir a promessa por meio lógico. Sarai entendeu que deveria ajudar a Deus no cumprimento da promessa, conforme lemos no capítulo 16. Ela fez uma proposta a Abrão e o convenceu de gerar esse filho desejado por intermédio de sua serva Agar. Por este modo, Abrão não ficaria sem um filho para torná-lo o herdeiro da promessa. Mesmo contrariado com a proposta de Sarai,
Abraão acabou concordando com a ideia de que, certamente, Deus lhe daria esse filho por meio da serva Agar. Tristemente, Abrão e Sarai abandonaram a confiança plena em Deus e a dependência dele em suas vidas. Agar engravidou e teve um filho, o qual foi chamado pelo nome Ismael, conforme citado em Gênesis capítulo 16, versículo 11. Depois de algum tempo, no capítulo 18, o Senhor reitera a promessa de um filho por meio de Sara, apesar da sua incredulidade, uma vez que, ao ouvir a voz de 3 anjos que vieram a Abrão, eles falaram, Sara riu-se, conforme registrado em Gênesis capítulo 18, versículo 12 e 13. Os anjos que ouviram o riso incrédulo de Sara disseram a Abrão, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sarai terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. No capítulo anterior, no capítulo 17, porque riu e não acreditou que seria ela mesma, que do seu ventre nasceria o filho da promessa, o Senhor mudou o seu nome de Sarai para Sara. Sua lógica lhe dizia que, humanamente, seria impossível, mas na lógica de Deus, os milagres acontecem. No capítulo de número 21, o milagre aconteceu. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 5, Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, que significava pai de uma multidão. E ele já tinha 99 anos de idade. De todo esse enredo histórico, queremos enfocar especialmente as atitudes precipitadas de Abrão e Sarai, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e passarem a agir por conta própria. Queremos ajudar a Deus no cumprimento da promessa de terem um filho. Querendo ajudar a Deus no cumprimento da promessa de terem um filho. O fato é que ambos, Abrão e Sarai, deixaram de ouvir a Deus e passaram a ouvir a voz do seu coração enganoso. Primeiro, Deus faz promessas a Abrão. Gênesis capítulo 15. Primeiro ponto, Deus se encontra com Abrão. No capítulo 15, do versículo 1 a 4, desde que Abrão saiu de Ur dos Caldeus, experimentou algumas emoções ruins que o levaram ao estresse. Em primeiro lugar, pelo fato de ter permitido que o sobrinho Ló e sua família o acompanhassem em sua peregrinação de fé. Depois de algum tempo de guerra com alguns reis da região e tê-los vencido, Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus. E depois Arã. O casal Abrão e Sarai não haviam ainda gerado um filho. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, Deus se encontra com Abrão e lhe faz uma promessa específica de um herdeiro de uma semente para a qual passaria o fruto de suas conquistas e riquezas. Quando finalmente Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade, conforme cita Gênesis capítulo 1, versículo 5. Ou seja, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. A grande verdade é que Abrão sentiu-se frágil ante o desafio que ainda tinha pela frente. Havendo conquistado tantas riquezas materiais, Abrão ainda não tinha para quem deixar toda essa herança. Por um momento de fraqueza de sua fé, a promessa parecia nula e impossível. Abrão imaginou que, uma vez que o tempo passava e ele e Sarai não teriam o filho desejado, só restaria tornar herdeiro o seu fiel mordomo Eliezer, conforme cita em Gênesis capítulo 5, versículo 2. Deus então desfaz a preocupação do coração de Abrão, dizendo-lhe mais uma vez, não temas, eu faço vislumbrar o seu futuro, e reafirma que o seu herdeiro seria um nascido da sua própria casa. Segundo, Deus reafirma a promessa a Abrão e Sarai.
Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Depois de o Senhor lhe dar a garantia de que o herdeiro sairia de suas entranhas e do ventre de Sarai, Abraão ainda faz alguns questionamentos acerca deste filho, porque a fé do velho patriarca estava em crise para ver a realização daquele sonho do casal, uma vez que Sarai continuava estéril e não dava qualquer sinal de gravidez. Às vezes, somos bloqueados por dúvidas e angústias quando não conseguimos ver pela fé a operação do sobrenatural. Terceiro, Deus garantiu a Abraão a promessa feita. Gênesis capítulo 15, versículos 6 a 8. O velho Abraão, alimentado com as dúvidas de sua esposa Sarai, não conseguia ver pela fé a realização daquele sonho do filho gerado por ele e sua mulher. Parece incrível, mas Abraão, um homem de fé, de repente parece ter estagnado sua fé. Mas Deus não desistiu de Abraão, porque ele conhece particularmente cada pessoa e sabia das fraquezas do seu servo. Pelo contrário, o Senhor revelou seu amor para com Abraão, identificando-se com ele e dizendo-lhe: Eu sou Yahvé. Gênesis capítulo 15, versículo 7. E desse modo, Deus estava afirmando a Abraão que suas promessas têm base no seu caráter perfeito. A Bíblia declara em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O Senhor cumpre a sua palavra. No texto de Gênesis capítulo 16, versículo 13 a 15, Deus revelou a Abraão o futuro de sua posteridade e ele deveria transmitir essa mesma confiança à sua mulher Sarai, mas não fez como deveria. Porém, alguns fatos extraordinários aconteceram com Abraão e Sarai, que os levaram a agir por conta própria acerca da promessa. O tempo estava passando e Sarai entendeu que deveria fazer alguma coisa que contribuísse com o plano de Deus. Segundo, Abraão e Sarai interferem no plano de Deus. Gênesis capítulo 16. Há um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 2, que diz: Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor já havia revelado a sua vontade para Abraão e Sarai, mas os dois tiveram dificuldades em assimilar plenamente essa vontade divina em suas vidas. Primeiro, os dois vacilam na fé. Ainda no capítulo 12, depois da narrativa de seu chamado e a decisão de tomar o caminho da fé para uma terra que não conhecia, mas o fazia vislumbrar a conquista dessa terra, Abraão encontrou escassez na terra e resolveu, por sua conta própria, abandonar o caminho da fé e a direção de Deus em suas vidas e ir para o Egito. Não consultaram a Deus e tomaram o caminho do Egito. Foi um caminho fora da vontade de Deus e, para sobreviver em terra estranha, usaram de dissimulação ou mentira, conforme citado em Gênesis capítulo 12, versículo 11 e 12. O caminho fora da vontade de Deus induz aos caminhos tortuosos e pecaminosos. Tiago, no Novo Testamento, escreveu: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Abraão se deixou levar pela própria cabeça e usou a via da dissimulação para entrar no Egito, passando a imagem mentirosa de que Sarai era sua irmã e não sua esposa. Outro sim, depois de algum tempo, no capítulo de número 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque Abraão preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme diz o texto de Gênesis capítulo 16, versículo 2.
E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que Abrão aquietou-se diante da reclamação de Sarai e preferiu aceitar o argumento dela de não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a fé e se apegaram à lógica meramente humana. Discutir os desígnios de Deus e querer arrazoá-los significou um desvio da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ambos. Abrão e Sarai tomaram uma decisão precipitada, interferindo no plano original de Deus. Segundo, Sarai tentou ajudar a Deus no cumprimento de sua promessa. Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 4. Abrão, atordoado pelas reclamações de Sarai, preferiu tomar caminho próprio e deixar de lado a vontade de Deus. Tudo quanto Deus já havia falado com Abrão foi deixado de lado para tomar um caminho natural traçado por sua mulher. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade, e naquele contexto, ela estava com idade avançada. Ela entendeu que seria, de fato, impossível gerar um filho. E em seu raciocínio, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ter um herdeiro seria ele tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber uma criança. Naqueles tempos, era possível fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Abrão se convenceu de que Sarai tinha razão e não seria demais querer ajudar a Deus na consecução da promessa de um filho. Porém, essa decisão foi uma precipitação da parte de Abrão em aceitar as palavras de Sarai sem questionar sua atitude. Abrão amava profundamente sua mulher Sarai. Ele não queria de modo nenhum ter um caso extraconjugal, mas aceitou a ideia de deitar-se com Agar, a serva de Sarai, e gerar um filho com ela. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus. Abrão foi fraco e carnal quando deveria convencer sua esposa a esperar em Deus, pois ele cumpre sua palavra. Terceiro, as consequências de uma decisão precipitada. Gênesis capítulo 16, versículo 4 a 6. Primeiro, Agar engravida e provoca o conflito familiar. Abrão não soube ser firme com sua mulher, Sarai, para convencê-la em esperar em Deus. Ele acabou sendo conivente com os argumentos de Sarai de que a serva Agar poderia dar o filho herdeiro, como se fosse seu próprio filho. A precipitação acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram um cenário instável dentro de casa. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais com Agar por causa do filho no seu ventre, provocou ciúme a Sarai. Sarai, então, começou a hostilizar Agar, que se sentiu humilhada. Essa situação ficou insustentável dentro de casa. Segundo, Abrão foi fraco na hora de ser firme. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abrão foi fraco e carnal. Não teve firmeza no momento de persuadir Sarai antes da decisão sobre ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Terceiro, Sarai tinha uma apreciação errada e equivocada acerca de Deus. A fraqueza de Abrão não foi apenas não agir com firmeza para com Sarai e convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sarai precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que lhe dizia. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmado que Deus havia falhado com ela em torná-la apta para gerar um filho. Seu coração carnal
a fez desprezar a fé. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da promessa de Deus. Quarto, a lição do ter e o esperar em Deus. Primeiro, Sarai não soube esperar em Deus. O texto de Gênesis capítulo 16, versículo 2, diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, demonstrando a impaciência e a incredulidade do seu coração em relação a depender de Deus. E Abrão não soube fazer valer sua autoridade de marido sobre Sarai e convencê-la a ficar quieta e esperar em Deus. Sarai fez valer sua preocupação carnal para com Abrão, e este acabou por aceitar a proposta de Sarai para se deitar com a serva Agar e gerar o filho desejado. Segundo, Abrão e Sarai se afastaram da dependência de Deus. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastarem-se da dependência de Deus, não conseguiram evitar as consequências desastrosas que experimentaram. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até o dia de hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. E a conclusão para essa lição, ela nos diz assim: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 1, que trouxe o título Quando a Família Age por Conta Própria. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 2, que vai trazer o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.